Boa noite, sejam sempre muitíssimo bem-vindos à nossa sexta-feira casual do Conta Corrente. Hoje não é 1º de abril e exatamente por isso que nós vamos falar muito sério da mentira. Pensa bem, quantas situações, quantas conversas, quantas comunicações cercam o nosso dia a dia que podem, sem muito esforço, resvalar perigosamente no universo da, digamos, falta de verdade e das suas consequências. Por exemplo, botar no currículo, na hora de disputar uma vaga de emprego, que você fala espanhol fluentemente, quando não fala. É uma enganação à sua carreira. Omitir uma informação nada mais é do que mentir. Isso já apareceu em nossas vidas e no cinema, desde os tempos de Pinóquio. E na televisão, mais recentemente, está aparecendo na série Lie to Me, que você viu aí com a gente na abertura dessa edição. É uma série onde um cientista e sua equipe, a gente está vendo aqui, o Dr. Cal Lightman, identificam quem mente através das expressões faciais. Com isso, eles ajudam a polícia e até o FBI a desvendar crimes. É muito semelhante ao trabalho da Inet Security, que é pilotada pelo brasileiro Wanderson Castilho, o único brasileiro certificado pelo Instituto para Treinamento de Análises Comportamentais de San Diego, na Califórnia, treinado para identificar e detectar a mentira dessa forma. Será que eu falei alguma mentira a respeito do seu trabalho, Wanderson? Boa noite. Boa noite, Guto. Não, foi tudo dentro dos conformes. Como é que se dá o seu trabalho na prática? Você desenvolveu um software, a gente vai procurar ilustrar aí com as imagens disponíveis também, um software que me parece ter uma atividade muito semelhante a essa retratada no seriado da televisão, né? Você vê a musculatura, as expressões do rosto da pessoa se movimentando e dá para dizer se ela está mentindo ou não em determinadas situações. O software, ele é de uma outra nacionalidade, eu não desenvolvi, eu aplico ele na detecção da mentira, no caso dos crimes de análise forense digital. E ele detecta a movimentação comparada com a emoção assim expressada. Por exemplo, a pessoa está mentindo de uma forma, eu gosto muito de você, e ele já faz uma expressão de raiva. A verdade ele está com raiva, ele não gosta de você, ele está mentindo. Muito bom. Nem sempre deve ser fácil identificar. Vamos aproveitar a deixa do nosso Wanderson para também dar boa noite aos nossos convidados aqui no estúdio. Vamos seguir falando a respeito disso. Nem sempre é fácil identificar, doutora Mônica. Eu imagino que o seu trabalho também é muito voltado para isso. A gente está falando de um artefato técnico, científico ali, no caso do Wander. O seu também é científico, só que em um outro ramo, não é isso? Eu Estou fiz... vendo até um livro aqui, Como Identificar a Mentira. Esse livro aqui é o livro que eu trouxe até para você, Guto, que foi fruto da minha tese de doutorado, que foi sobre a identificação da mentira através de sinais não verbais, né? Sinais no rosto, nos olhos, na paralinguagem, na forma pela qual a pessoa se movimenta. Então, eu fiz uma tese de doutorado sobre a identificação da mentira através dessas pistas não verbais. Só que eu não usei um software, eu usei um método do Paul Ekman, que é um grande especialista em mentira, em decodificação de sinais não verbais. Então, as pessoas eram treinadas para poder identificar quando uma pessoa estava mentindo ou não. Agora, professora, a mentira, de uma maneira geral, quando ela não é séria, evidente, mas ela faz parte das relações humanas, né? Quer dizer, a gente, por exemplo, tem um programa de cômico da TV Globo, o sujeito só falava a verdade, não era isso? Super sincero, como o Fernando Guimarães. Criava uma confusão, você ser muito sincero, muito honesto no que você está dizendo sobre uma outra pessoa, cria uma confusão danada. E mesmo no mundo dos negócios, você tem que blefar em algum momento. Isso que você está falando é muito importante, porque eu não quero fazer aqui uma apologia à mentira, mas a mentira é um fenômeno social e ela é importante para as nossas relações sociais. Imagina se nós estamos conversando e vamos supor, o meu cabelo está horrível, e eu pergunto, você gostou do meu cabelo? E você diz, não, você está uma baranga, está horrorosa, não sei o quê. Se as pessoas falassem a verdade 100% das vezes, as relações sociais seriam insustentáveis. Né? Então, insuportáveis. A gente tem que usar as palavras, né, professor? Assim, talvez você ficasse melhor. Não, isso aí é um fato, né? Um fato que nós estudamos hoje.
em algo que eu chamo de psicolinguística, né? Em geral, isso não é ensinado nas escolas, é interessante isso. Mas nesse trabalho que eu faço dentro dessa consultoria com advogados e jornalistas, você nota, inclusive, a necessidade de você conhecer esse universo vocabular para saber qual é a hora da palavra mais pesada, da palavra mais leve. O duplo sentido. Né? Exato. Posso dar um exemplo? Por favor. Você dá uma notícia, alguém é preso, né? Dependendo da situação, o repórter, o jornalista pode escrever que o policial arrastou o marginal e trancou numa cela, né? Passa aquela ideia de violência, né? Violência policial. A mesma cena, muitas vezes, para não incriminar o policial, diz que ele conduziu, levou, né? Ele muda o verbo, ele consegue dourar a pílula, como se dizia no meu tempo, né? E isso é algo interessante, porque faz parte do nosso cotidiano. Você optar. Diga. Tanto que eu vou lá para São Paulo de novo com o Wanderson, porque eu estive lendo material de pesquisa com o nosso Wanderson Castilho, aí está ele, e você relata que o ser humano mente, em média, me chamou muita atenção isso, 3 vezes a cada 10 minutos. Isso é uma média. É claro que tem gente que mente mais, gente que mente menos. É isso, Wanderson? Essa é uma pesquisa realizada por um grupo americano, onde nós mentimos 3 vezes a cada 10 minutos. Veja que não são mentiras necessariamente negativas, são mentiras sociais também, como, por exemplo, você está bem e a pessoa responde, estou muito bem, e na verdade não está com uma conta devendo no banco, brigou com a esposa ou qualquer coisa semelhante. Veja, nem sempre a mentira, ela é para o lado negativo. A mentira é um recurso humano que ajuda a própria sobrevivência. Se você for muito sincero, com certeza você vai ser segregado da sociedade. Daqui a pouco eu vou passar essa bola para a doutora Mônica para falar, por exemplo, dos currículos. Quando alguém coloca uma coisa no currículo que ou não sabe fazer direito ou faz talvez não tão bem assim. Mas eu queria ainda aproveitar o Wanderson para a gente mostrar o material de vídeo que você nos enviou. Você tem retorno de vídeo aí com você no estúdio, Wanderson, nos ajude a entender alguns desses exemplos. Vamos ver, o nosso diretor de TV, olha só, esta é a cara da surpresa. Digamos assim, vamos ver se tem mais algum... São todas reações humanas? Aí o medo, são todos. Olha a mudança de expressão. Mais um que devemos ter, o nojo. Vamos deixar rodando essas imagens enquanto o Wanderson nos fala sobre o seguinte, por trás destas manifestações todas é que pode se inserir a mentira, não é? São manifestações num primeiro momento que podem esconder a mentira por detrás. Exatamente. A emoção, ela é um fator de evolução para o ser humano. E nós expressamos toda a nossa verdade através da nossa face. Onde, quando eu estou nervoso ou bravo, eu faço a minha cara de bravo ou de surpreso. Quando eu estou conversando, o próprio Paul Ekman detectou a chamada microexpressões, que em uma fração de segundos eu faço a expressão que aquilo que eu estou sentindo, que o meu cérebro realmente quer passar. É aí, nesse ponto, que nós conseguimos detectar a mentira. Vale lembrar que não é um único ponto que você sabe, essa pessoa está mentindo, mas é um conjunto, é um contexto onde é analisado as expressões, os músculos certos, elevados, mexidos, aonde que você consegue perceber que é um sorriso falso ou verdadeiro, ou se realmente aquilo você está sendo sincero, expressando a emoção com a expressão facial correta. Aquelas pessoas que têm o riso nervoso, por exemplo, elas estão muito preocupadas, estão falando de um assunto muito sério e riem, quer dizer... A gente já teve isso aqui, entrevistado nosso aqui, que veio, se preparou tanto, estudou tanto, mas chegou aqui tão nervoso, que ficava rindo o tempo inteiro, e era algum tipo de manifestação dessa que o Vidor está descrevendo, e na verdade aquilo acabou prejudicando o próprio desempenho durante a entrevista. Como é que detecta no seu software? Não, nesse caso, nós tentamos fazer com que a ansiedade da pessoa que está sendo entrevistada seja abaixada. Porque eu preciso fazer o chamado baseline, eu preciso fazer uma comparação com o padrão, como é que ele fala, como é que ele se expressa quando está falando a verdade e no seu ritmo tranquilo. E aí eu entro num assunto a qual eu não sei, ao qual ele vai me falar. Se for mentira, aquele padrão que eu conheci quando ele estava me expressando a verdade, não vai bater, vai ser diferente. Ele vai começar a ser nervoso, começar a sorrir. Quando você pergunta para uma pessoa que, você mexeu aqui? A pessoa, eu não, dá aquela risada de nervoso. Então ela já fez uma denúncia, escapou um vazamento ali que pode ser um indício de uma mentira. Tem que ser feito a análise, é muito criterioso mesmo.